gente, chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Tá chegando aqui agora, eu sou Pedro Fizio Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e você que tá chegando aqui agora, ainda não conhece o canal, aproveita já, deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque às vezes a gente começa a prestar atenção na conversa e esquece de se inscrever, de curtir. Então aproveita aí agora, ó. Olhou, curtiu. Beleza, tudo certo. Porque você curtindo vai ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas aqui e colocar em prática e aprender com o Bora Agir Podcast. Se você não sabe, já estamos na segunda temporada. A primeira temporada foi do conhecimento. Essa está sendo sobre histórias de corredores e triatletas. E como você sabe, esse episódio tem o apoio da Gold Nutrix, a loja que fala de atleta para atleta. Nosso amigo Anderson Gold. A loja física fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI. E também eles fazem entrega por delivery. Se você não conhece, o Instagram deles aqui, ó, @GoldNutrix, fala lá. E se falar que veio pelo Bora Agir, tem um descontinho especial, viu? Vai lá e aproveita. E hoje nós estamos aqui com um cara que tem várias informações interessantes sobre corrida, sobre vida, sobre emagrecimento, e vamos conversar com ele, Breno Perrucci. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Eu assisti a primeira temporada com o pessoal do conhecimento, vi o Diamanda, vi com o Stênio, e pô, um dia, quem sabe, vão me chamar. Espero que chamem. E esse dia chegou. Muito obrigado e estou muito feliz por estar aqui por essa oportunidade de bater um papo com o seu público, com você, com as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Perfeito. Não, e a ideia é essa mesmo, a gente trocar essa ideia, informações para o pessoal aprendendo com os erros dos outros, né? Que é a melhor coisa que tem, é a gente aprender com os erros dos outros para a gente não tá aí se complicando nessa vida da corrida. E você falou em Gold Nutrix, eu estive lá hoje. Fui comprar meus suplementos novos para o novo ciclo de dieta. A gente vai falar isso ao longo do programa. Valeu, Gold, abraço. Olha aí, já tá tudo em casa, todo mundo se conhece. É verdade. Mas você corre, eu sei, você é triatleta, fala com o público da corrida, tem o seu Instagram e aí, bora correr. Tá aqui na camisa. Quem não segue, já segue aí o Breno. Mas como começou tudo isso? Por que corrida? Sempre gostou? Foi um amigo que indicou? Como é que você chegou no mundo da corrida? Rapaz, foi interessante que eu nunca gostei de correr. E demorei a gostar de correr. Demorei, de fato, uns 4 anos. Desde quando eu comecei os primeiros treinos até levar a sério. Eu comecei pela questão de saúde mesmo. Eu sempre fui um cara que lutei contra a balança, era aquele que vivia no eterno efeito sanfona. Emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. Sim. E a idade foi chegando, o sedentarismo bateu, depois comecei a trabalhar. Engordei mais ainda, cheguei aos 117 quilos. E aí a saúde começou as consequências na saúde começaram a bater na porta. Eu tenho uma herança genética de hipertensão, meu pai é hipertenso, meus 2 avós eram hipertensos, morreram do coração ambos. E eu comecei a dar os sinais. Sim. Os picos hipertensivos, eu gostava de tomar uma cervejinha no final de semana, tal. Quer dizer, ainda gosto, mas nesse tempo eu gostava bem mais. Sim. Meu final de semana começava na quarta. Eita, era. E aí, quando chegava no domingo, comecei a ter vários picos hipertensivos. Tive um aos 25 anos, minha pressão deu 20/14. O médico até se assustou quando me atendeu. Pô, você está quase infartando e tal. Enfim, aí começou a me orientar, a buscar... faça alguma coisa, faça algum esporte. Eu procurava vários e nunca me identificava. Até que final de 2012, meu irmão mais novo se inscreveu numa assessoria de corrida que tinha aqui em Natal. E ele, rapaz, vamos lá treinar, vamos conhecer. E nessa eu fui. Pesadão, bem pesadão. Foi sofrido. 100 e tantos quilos. 117 quilos. E aí do primeiro treino eu lembro demais, bicho. Ele me botou para caminhar assim 10 minutos, o professor, ali na Alexandrina de Alencar. Depois eu disse, você caminhar 10 minutos, você faz um trotezinho de 100 metros para ver como é que você... Bicho, a sensação parecia que eu tinha corrido... Hoje parecia que eu tinha corrido uma maratona. Foi sofrido. E assim comecei. Eu busquei... A minha busca até chegar na corrida foi com foco em melhorar minha saúde, a minha qualidade de vida. E aí tudo começou. Final de 2012. 2012. E esse início
a gente já passou por isso, é muito complicado, né? A gente sair do zero para começar a sentir aquelas primeiras dores, as primeiras dificuldades. Tem muita gente que já para ali. Não, eu tô quieto aqui, não vou fazer isso não. Acordar cedo, tirar a alimentação que eu gosto. Como é que foi essa sua etapa de vencer esses obstáculos do início da corrida? Eu digo que eu fui vencendo etapas por etapas. Eu demorei 4 anos até começar a gostar de correr. Esses primeiros 4 anos, de 2012 até final de 2016, eu fingia que era corredor e o professor fingia que me treinava. Porque afinal de contas, eu estava ali buscando algo para melhorar minha qualidade de vida, mas eu não tinha colocado a corrida como hábito de vida. Eu não tinha mudado os meus hábitos, eu não tinha tomado a decisão de mudar os hábitos ainda. Eu continuava com os hábitos antigos, das farras do final de semana. Tanto é que eu raramente fazia os longões no sábado. Era uma raridade, alguma vez a cada 2, 3 meses. Que a sexta-feira era mais longa, né? A sexta-feira, depois do trabalho, a gente já começava e um happy hour e emendava. Então, assim, eu não tinha me tornado um corredor. Eu estava correndo, estava treinando, assessoria e tal, mas era aquela coisa para cumprir tabela. E isso é muito sofrido. É ruim pelos dois lados. Você não evolui e você fica marcando passo no sofrimento muito tempo. Porque o peso diminui alguma coisinha, tá? Porque afinal de contas você saiu do zero, saiu do sedentarismo. Mas não chega no ponto ideal. E não chega nunca, porque você continua comendo errado, continua bebendo demais, não treina certo, sua vida dorme mal. Dorme muito mal. Então, assim, não tem regeneração. Isso é muito sofrido. O corpo sente, os joelhos sentem, os tornozelos sentem. Você é fisioterapeuta, você sabe disso, sabe como as consequências que a gente tem. Mas eu ficava insistindo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu não mudava de hábito, não mudei o hábito, mas eu mantinha essa chama acesa, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Até que em 2016, eu vendo todo mundo, o pessoal que treinava comigo, né? Viajava para fazer uma meia maratona e viajava para fazer uma corrida bacana. E eu disse, eu nunca fiz. Não sabe uma coisa, eu vou fazer uma meia maratona. Me inscrevi na meia do Rio em 2016. Quando me inscrevi no final de 2015, dezembro de 2015, agora eu preciso levar a sério. Aí foi quando eu procurei a nutricionista, que é a minha nutricionista até hoje, comecei em 2016. E aos poucos fui mudando de vida. Alimentação, os longões passaram a ser rotina. Então, sem ter uma decisão drástica, mas eu fui me tornando, de fato, um corredor por hábito. Sim. Eu mudei o meu hábito de vida. E quando eu olhei para trás, eu disse, eita, minha vida mudou. Uhum. Mas isso aí é muito interessante que você falou, porque foram 4 anos naquele finge que treino, finge que emagreço, finge que estou fazendo alguma coisa. E tem muita gente que fica nesse período, não percebe a melhora e pensa, não, isso não é para mim. Por isso que é interessante você trazer aqui sua história, e acredito que muita gente já passou por isso também. Quem está assistindo a gente ou escutando pode estar nessa fase de estar treinando, mas não está evoluindo, ver o cara fazendo uma coisa a mais e você ali na mesma. Não é de uma hora para outra. Não. A gente tem que acostumar com essa ideia. Não é de uma hora para outra. A gente... Para mudar a parte física demora um tempo de adaptação, a parte mental, psicológica, os hábitos. Então, você tem que ter paciência nesse processo de adaptação. Então, você teve 4 anos aí e chegou uma hora que não. Agora o negócio fica sério. Colocou um objetivo, que era a meia, e aquilo ali ligou. Agora não tem como me enganar mais, né? Nesse período de 4 anos, eu pensei diversas vezes em desistir. Claro que eu pensei. Porque doía, porque era sofrido, porque é melhor ficar em casa, que é melhor você ficar deitado, é melhor tomar uma cervejinha com os amigos, ir para um espetinho, um barzinho. É melhor, entre aspas. Naquele tempo, para mim, era melhor. Eu não vou dizer que eu não gosto dessas coisas. Claro que eu gosto. Mas hoje existe até para minha cervejinha, eu planejo. Sim. É tudo organizado ali. Mas nesse tempo eu pensava em desistir. Eu não via o resultado do emagrecimento. Eu olhava assim, tô correndo faz 6 meses, faz um ano e perdi 2, 3 quilos.
Eu pensei muitas vezes em fazer redução do estômago, em fazer cirurgia bariátrica. Muitas vezes. Por muito pouco eu não fiz. Nada contra quem faz. Sim, sim. Mas é porque assim, a gente quer muito o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. E muitas vezes, em algumas vezes, o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Muitas vezes não é. Muitas vezes. E, ora, eu pensava assim, teve uma hora que, tanto assim, nesses 4 anos, no meio desses 4 anos aí, na decisão de fazer a cirurgia bariátrica ou não fazer, eu comecei a correr com 32 anos. Só lá para os 35, 36 foi que de fato eu mudei de vida. Aí eu disse, bicho, eu passei 35 anos da minha vida desconstruindo a minha saúde, desconstruindo o meu corpo. Você acha que eu vou reconstruir um trabalho que eu levei 35 anos para desfazer? Vou reconstruir isso em 5 meses? Em 6 meses? Eu preciso ter um tempo também de maturação, de evolução. Aí eu comecei, assim, isso foi... Não é também do dia para a noite que você acorda. Chaves que foram virando aos poucos. Exatamente. São lições, aprendizados. Você ouve um depoimento de um, percebe a experiência de outro, e você percebe, eu posso também. E aí, nisso eu fui começando a... Não, agora eu vou fazer. Eu posso fazer. Eu vou fazer uma meia maratona. Por que não? Correr 5 km era um suplício. Eu vou fazer 21 km. Botei isso como meta. E essa corrida, a meia de 2016, foi a grande virada de chave da minha vida. Ali, a minha meta então era terminar os 21 km sem caminhar, trotando de boa. Tanto é que eu fiz um tempo bem alto, 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 30 e tantos minutos. Mas eu não estava preocupado com o tempo. A preocupação era finalizar a prova. E eu finalizei tão feliz, bicho, que eu disse, rapaz, eu posso. Ali, eu não quero mais a vida que eu tinha antes, não. Eu quero essa vida de agora. Perfeito. Essa vida de agora é mais legal. Perfeito. E na época você ainda estava com mais de 100 quilos? Quando você fez a... Tava. Quando eu fiz a meia do Rio, eu tava com 103 quilos ainda. Já tinha baixado. Já tinha perdido 14 do meu ponto inicial lá em 2012. Mas ainda tava pesadão. Tanto é que assim que eu cruzei ali, eu me lembro demais dessa cena. Quando eu cruzei a linha de chegada lá no Rio, na prova, eu cruzei. Você pega a medalha e poucos metros tem aqueles estandes com água, né? Água, frutas. Sim. Eu me escorei no estande daquele ali. Bicho, os joelhos não dobravam mais. As pernas ficaram retas assim. Ó. Retas. Eu fiquei ali uns 10 minutos parado, tomando água e tal, e os joelhos não dobravam. Eu saí andando com as pernas retas assim. Perna dura. Porque o joelho, de fato, eu não sei eu não sei cientificamente explicar o porquê. Mas não dobrava. Não, fadigou. A musculatura contraiu ali e não conseguia mais relaxar para dobrar o joelho. Eu lembro, mas eu passei uns 10 minutos parado e depois saí andando com as 2 pernas retas, assim, parecia um boneco com as pernas de pau. E o resto do dia inteiro com as pernas retas, assim, as pernas duras. Sim. Mas foi muito massa, assim, o físico todo destruído, de dor normal, da fadiga. Sim. Mas a sensação, o espírito, a cabeça, o coração estavam nas nuvens. Sim. E durante o percurso, assim, com você mesmo, caralho, eu vou chegar, não. Eu vou continuar, eu vou parar, não. Como é que era essa ideia? Né? É engraçado que eu só vim sofrer, Sim. nessa prova especificamente, nos últimos 3 quilômetros. Então você Mas tava porque bem de cabeça. Eu estava muito bem de cabeça. E o que me ajudou demais, isso é um fato curioso, essa é outra lembrança muito boa que eu tenho dessa prova, é que eu corri a prova inteira disputando com uma senhorinha. Olha aí. Uma senhorinha de seus 70 anos, de verdade, assim. Uma senhorinha de verdade. Eu lá pro quilômetro 3, 4, por aí, no comecinho da prova, a senhorinha passou por mim, pequenininha e tal, aquele passinho curtinho, mas com a cadência bem boa. E eu olhei assim, pô, essa velhinha vai passar de mim? Não, deixa eu passar da velhinha. Aí eu fui. Passei da velhinha. Aí quando eu penso que não, lá vem a velhinha passando de mim de novo. Rapaz, eu fui a prova inteira nisso, disputando com a senhorinha. Mas eu coloquei... Ela foi o meu estímulo. Sim. Ela foi o meu grande combustível naquela prova. Eu disse, bicho, essa senhorinha tá aqui, de boa, velocidade constante, passando de... E eu com 34, 35 anos, na época 35 anos, eu dizia, ela tá aqui me botando no chinelo, me dando trabalho. Meu irmão, se ela chegou nessa idade assim, eu quero chegar nessa idade assim também. E ela foi o grande exemplo, ela foi o meu grande combustível na prova, foi minha grande incentivadora na prova, nem
Acabou que ela chegou na minha frente. Nos últimos 3 quilômetros ela foi e eu fiquei. Ela já vou perder pra ele não. Deu um sprint. E aí foi quando eu sofri nesses outros 3 quilômetros. Tanto é que quando, como eu falei, cheguei na linha de chegada e fiquei paradão lá. Mas ao longo da prova, essa disputa sadia com ela me fez esquecer do sofrimento da prova. Sim. Eu simplesmente curtia a prova e prestava atenção nela, ela passava de mim, eu passava dela, e eu olhava para a praia, olhava para as pessoas. No Rio de Janeiro tem uma vibe muito bacana, uma atmosfera muito bacana, eu interagia com as pessoas. Então, assim, sofrimento só nos últimos 2, 3 quilômetros. Perfeito. E eu tenho certeza absoluta que você, sem perceber, foi estímulo para muitas pessoas também. Assistindo você passando ali, poxa, o cara ali correndo pesadinho e aqui tô sem fazer nada. Tenho certeza absoluta. Tem como eu disse, lá no Rio, as pessoas vivem a prova, né? A galera vai pra rua, vai pra praia, que a gente corre muito o percurso é quase todo na orla, e as pessoas vão pra orla pra ver os corredores passando. E só o que tinha era a galera com a cervejinha na mão, com o cooler lá. Sim. E interagindo, tirando onda. Rapaz, vem pra cá. E eu dizia, vem você pra cá. Ou seja, teve essa troca também. Teve gente que falou assim, pô, vocês aí e a gente aqui, ó. Olha o exemplo. Certamente o cara falou isso, mas ele ficou pensando ali. Podia estar correndo também. Exato, com certeza, não tenho dúvida disso. Aí completou a primeira meia, virou a chave e você agora não tem mais desculpa não. Agora treino é treino e vamos pra cima. Eu fiz essa primeira meia em 2016 no Rio. Quando eu terminei a meia, eu olhei para assim, a gente foi com a turma, o pessoal daqui de Natal. Eu disse, ano que vem eu quero vir para cá com meta de tempo. Ano que vem eu quero vir para cá para fazer sub-2. E aí me inscrevi para a meia do ano seguinte, em 2017 eu fui para o Rio de novo. Sim. A minha meta era o sub-2. Eu não consegui bater o sub-2 lá, mas bati na trave. Só que aí já foi com uma mentalidade totalmente diferente. Sim. Eu tive um ano inteiro para me preparar melhor para essa prova. Se o primeiro foco era simplesmente concluir uma meia maratona, não me importasse o tempo, não importava o tempo, eu só queria terminar sem caminhar, dessa vez não. Eu tinha um foco, vamos dizer assim, performance. Porque eu tinha um foco em um tempo, eu tinha um tempo estimulado ali, estipulei um tempo. E eu queria atingir aquela meta. Foi muito pouco, acho que eu fiz a prova em 2 horas e 2, 2 horas e 3, por aí, foi perto. E a sensação bate a sensação de frustração. Sim. Mas quando eu olhei para o comparativo para o ano anterior, eu disse, bicho, há um ano eu terminei essa prova destruidaço. E essa eu terminei de boa. De boaço. Fui caminhar depois da prova, passando o dia rodando. Mas eu olhei para assim, rapaz, há um ano eu vim para cá e terminei a prova destruidaço. Minha meta era simplesmente terminar a prova. Dessa vez eu vim com a meta mais, para mim, naquele tempo, arrojada. Sim. E, bicho, como foi bom vivenciar tudo isso. Como foi bom passar por esse um ano que eu passei. E a partir de 2016, com essa vivência também na seguinte, 2017, eu tive só a certeza, a reafirmação, a consolidação de que era aquela vida que eu queria para mim. Que eu não queria mais ser o Breno que eu era até final de 2015. Aquele cara que era sem limites para tudo. Sim. Sem limite para dormir, sem limite para comer, sem limite para beber. Aquilo não me fazia bem. Eu não chegava a lugar nenhum ali. Minha saudosa mãe, que dizia assim, se você não tivesse começado a correr, você tinha morrido. Sim, quem sabe, né? Quem sabe. Ela me foi me buscar no hospital várias vezes. Exato. E isso é os brindes que entrar na corrida traz. Quem não corre vê ali, estão correndo, exercício físico. Mas não sabe que você começa a mudar seus ciclos de amizades, seus hábitos, sua rotina, sua alimentação. Então, o primeiro que o pessoal vê é a corrida. Exercício, suar, emagrecer. Mas tem toda essa outra parte que muita gente só descobre quando entra. E a gente sabe que o ambiente influencia muito no que a gente faz. Então, isso aí que você está falando vai muito disso, né? Eu lembro, para ver como como o olhar para a vida muda, como a mudança de hábito, como o esporte na vida da gente, muda a forma como a gente olha para a vida. Antes de eu começar a correr,
Tem um barzinho ali ali é Roberto Freire, ali é a Rota do Sol. Quando você sai da Roberto Freire, que dobra na Rota do Sol ali à direita, tem um semáforo ali, né? Sim. Ao lado daquele semáforo tinha um barzinho, né, antigamente, lá, alguma coisa do Caldo, o nome do bar. Que amanhecia o dia. Era um dos poucos bares que fechava às 6 da manhã, 7 da manhã. E muitas vezes, da sexta pro sábado, a gente terminava lá. Para amanhecer o dia lá. Começava a beber em outros bares e terminava lá, que era onde amanhecia o dia. E algumas vezes, isso eu lembro. Eu tava lá naquele bar, o dia amanhecia, 5 da manhã, a gente na mesa lá fora, uma turma e tal. E passavam os caras correndo. No sábado de manhã, a turma do Longão. E eu, algumas vezes, gritei pros caras: bando de besta, essa hora tá correndo. Vamos dormir, vamos tomar aproveitar a vida. Eu dizia isso. Eu falei para esses caras. E hoje, quando eu tô no Longão, ou em algum treino cedinho, que eu vejo os caras de virote, hoje normalmente os caras viram imposto, né? Sim. Imposto de conveniência e tal. Quando eu vejo os caras de virote, eu passo correndo assim. Eu noto que os caras olham para mim também. Eu acho que eles pensam pensam o que eu falava. Sim. Mas hoje eu olho para eles e digo: rapaz, façam isso com a vida de vocês não. Façam algo diferente disso. Claro que eu não vou dizer, né? Lógico. Eu não vou levar uma surra. Mas eu passo por eles e vem esse meio momento na mente. Como eu olhava para isso na vida, como eu olhava para quem fazia isso, e hoje o olhar se inverteu. Eu olho para eles e digo: não façam isso. Façam isso não com a vida de vocês. Vocês são novos, jovens, cuidem da saúde, cuidem da qualidade de vida, criem novas turmas, novos amigos com hábitos saudáveis. Isso. O ambiente influencia demais para a pessoa sair dessa rotina. Porque tem gente que, às vezes, quando tá com esse ciclo de festa, beleza, adolescência, o cara vai entrando na fase adulta, curtir e tal. Mas chega uma hora que, se você ficar só naquele ciclo, sua vida é planejada de acordo com as festas. Vai ter festa, aviões, beleza, aí foi para aviões. E aí, quando é a próxima? Safadão, Carnatal, Carnaval. Não, qual é o próximo feriado? A vida do cara é só nas festas, pô. Ele, vou trabalhar, mas dia tal tem festa. Meu amigo, isso aí... Você me atentou para um fato agora. Minha vida, por muitos anos, foi programada pelas festas. Exato. Vaquejada de Correios Novos, Carnatal, Mossoró Cidade Junina, festa não sei aonde, show não sei aonde, vaquejada não sei aonde. Eu vivi em vaquejada interior. Hoje em dia, a minha vida é programada pelas corridas. Antes da gente começar a gravar, eu falei: a minha programação agora é a Maratona de Buenos Aires, em setembro. Ou seja, eu estou me programando para esse evento. O evento que programa a minha vida agora é a Maratona de Buenos Aires. Passada a Maratona de Buenos Aires, eu já vou programar a minha vida, já vou reprogramar a minha vida para um outro evento, que é alguma outra corrida. Sim, sim. E assim eu vou programando a minha vida de corrida em corrida, de evento em evento. E acaba que a gente junto faz duas coisas, né? A gente treina, mantém um foco, evolui, melhora a sua saúde e faz turismo também. Então, sei que é o que muita gente faz, né? Associa, aí a viagem complementa. Mas a gente pegando lá a linha de raciocínio, você fez a primeira meia, 2016, se programou para chegar bem em 2017. Nesse um ano, você é a primeira a estar com 100 e alguma coisa? Sim. Você conseguiu perder mais alguma coisa? Perdi. Aí nessa segunda meia, 2017, eu já estava abaixo dos 100. Acho que eu corri com 94 quilos, por aí, se não me engano. Na faixa dos 90 alguma coisa. Entre 90 e 95, não vou lembrar com exatidão agora, sim. Mas tinha perdido já aí quase em torno de 10 quilos em relação ao ano anterior. Foi o que me propiciou, que possibilitou que eu pudesse traçar uma meta mais arrojada e bater na trave, chegar perto. E aí, quando eu olhei para trás, como eu disse antes, olhei para trás e disse: não, eu não quero mais aquela vida de ser o Breno de antes, eu quero o Breno de agora. Preciso melhorar mais. Sim. Quando eu vi que eu não conseguia atingir a minha meta, mesmo com toda a mudança, mesmo com um ano de treinamento, eu disse: ainda há muito o que ser feito. Sim. Ainda preciso focar melhor, fazer melhor, treinar melhor, me alimentar melhor, porque mesmo mudando o hábito de vida, aqui e colar com certa frequência. Tem um comes e bebes na casa de um amigo, aí você vai e se permite. Eu precisava melhorar nisso também. Diminuir um pouco isso. Porque como eu tenho muita tendência de engordar, qualquer chute no balde
o prejuízo é grande, Sim. eu precisava me vigiar um pouco mais. Já que eu tinha metas arrojadas, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se a meta é arrojada, a responsabilidade para chegar nela também é maior. Ninguém me obrigou. Eu que quis isso. Sim. Então, se eu quis, eu tinha que fazer por onde? A decisão foi minha. Até meus amigos dizem, rapaz, pra que isso? Você não vive disso, você não vai ganhar dinheiro com isso. Sim. O retorno é o espírito. O retorno é a satisfação de se vencer. De você justamente pensar... Alguém vai dizer, você não vai conseguir não. Tá vendo que tu consegue? É você dar esse retorno não para aquele cara, mas para você. Porque essa voz dele Sim. ecoa dentro da sua cabeça. E você chega a duvidar de você por muitas vezes. Então a sensação de se vencer é essa que não tem preço, essa que é indescritível, essa que é o combustível para a próxima. É sempre você se vence. Eu quero agora algo melhor. Eu posso. Sim. Eu posso. E a gente sempre consegue. Se a gente quiser de fato traçar um caminho, traçar um planejamento, traçar uma estrada e você caminhar por essa estrada, dá para chegar onde você quer chegar. O problema é que a gente traça metas, assim, isso é um grande problema. A gente traça metas, quem começa já quer o resultado máximo muito rápido. Sim. E graças a Deus eu inconscientemente, isso nunca foi planejado, mas inconscientemente eu nunca quis perder 30 e tantos quilos quando eu comecei. Eu comecei para minha saúde, eu comecei querendo perder 5 quilos. E eu fui de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5. Quando eu olhava para trás, que eu vi o tamanho do que eu já percorria, aí eu disse, agora eu quero mais um pouco, quero mais 2, quero mais 3. Mas eu nunca foquei perder 30 e tantos quilos. Eu nunca foquei fazer uma maratona. Eu nunca foquei ser triatlo. Eu ia etapa a etapa. Os meus objetivos eram mais curtos. Então isso facilitou a caminhada. Quando você traça metas curtas, que você alcança, ela é mais fácil de ser atingida, você alcança, ela serve de motivador para a próxima. Sim. Então isso me ajudou muito ao longo do processo para não deixar o processo. Sim. Para ir seguindo. E ir seguindo, melhorando, buscando melhorar. Exato. Isso que ajuda na jornada, a gente ir curtindo ela, né? Objetivos próximos, atingíveis, para a gente ir evoluindo. Porque se a gente pensar logo lá no final, vem a frustração. Sim. E lidar com a frustração não é todo mundo que sabe lidar. Muita gente desiste, para. Por isso que é importante ter esses objetivos mais próximos para você conseguir. Mas, seguindo na sua jornada na corrida, quando você terminou a segunda meia maratona, você já fez bem, quase conseguiu o seu objetivo. A próxima, nessa época, você já pensou em... quem sabe um dia eu faço uma maratona, ou ainda estava ali tranquilo? Não, ainda estava longe. Nessa época eu ainda dizia, maratona não faço. Não tem pra que uma maratona. É muito, né? É demais. Pra que 42 quilômetros? 21 tá ótimo, o ciclo de treinamento é uma beleza, tem os seus sacrifícios, tem as suas durezas, mas é um ciclo gostoso de se fazer. Sim. Dá pra você fazer de boa, termina a prova, vai curtir e tal. Isso é interessante demais, porque a gente começa assim, né? A gente não corre 1 quilômetro direito. Vou correr só 1, que é legal. Não, 5, é isso, 5 é muito. Aí vai, corre 5. Aí 5, 10, aí quando vem a gente tá na maratona, né? Porque você vai imergindo ali, você vai na maré. E quando eu terminei a primeira prova de 5 quilômetros, em 2012, a minha meta naquele dia também era concluir sem andar. Não consegui, eu ainda caminhei. Eu me lembro que foi uma prova do Circuito Caixa que tinha aqui em Natal. Outubro de 2012. A prova largava na Praça Cívica, ia até os bombeiros e voltava. Quem fazia 10, fazia isso 2 vezes. Sim. Rapaz, a volta, quando dá aquela baixada ali do baldo, na Prudente de Moraes ali, Sim. aquela subida, eu fui caminhando até lá onde tem o Nordestão hoje. Eu disse, meu irmão... Mas concluí, quando eu terminei a prova, eu me lembro que eu fiquei mais feliz quando eu concluí essa prova de 5 km, eu fiquei mais feliz, mais em êxtase do que quando eu concluí a minha primeira maratona. Pra você ter uma ideia, a sensação de êxtase. Bicho, eu concluí uma prova de 5 km. Há 4 meses eu não corria 100 metros.
Eu comecei a correr em agosto de 2012. Isso foi em outubro. Há 3, 4 meses eu não corria 100 metros. Eu concluí aqui uma prova de 5 km. Tudo bem, andei, mas concluí uma prova de 5 km. Quantas pessoas estão em casa? Quantas pessoas estão igual a mim, como eu estava há 4 meses? Então eu fiquei numa sensação de êxtase muito grande. Assim. Foi um amigo meu que correu comigo o tempo inteiro. Dei um abraço dele, obrigado, bicho, que ele já corria mais tempo. Ele disse, obrigado aí pela força. Ele foi o meu, não vou dizer coelho, né? Mas foi um cara que foi o parceiro da prova. Sim. Lá. Dei um abraço dele ali, eu disse, obrigado pela a força que você deu, nunca vou esquecer. E de fato nunca esqueci. Está há mais de 10 anos isso. E nunca esqueci. Mas isso fica marcado. Mas, quando eu terminei a prova de 2017, eu dizia, maratona não. Aí qual... Lê do engano. Aí quando é que foi que caiu essa ficha de maratona? Depois de quantas meias? Aí foi em 2018, eu dizia, não consegui fazer o sub-2 no Rio. Eu quero fazer uma meia sub-2. Aonde? Um lugar bacana pra ir. A meia do sol aqui, bem fácil. Eu sabia que na meia do sol, aí eu ainda não estava preparado para o sub-2 da meia do sol. Eu disse, onde é que eu posso treinar? Assim, aí, conversando com a turma que treinava comigo, o pessoal dizia, bicho, vamos pro Chile no ano que vem? Vamos correr em Santiago? Dizem que é uma prova bacana, o relevo é bom, a prova é organizada, o relevo é bom, o clima ajuda. E a gente viaja, né? A gente faz um turismo. Eu disse, bora. Eu fui me informar com quem já tinha corrido lá, todo mundo dizendo, a prova é muito boa, o clima ajuda e o relevo é plano. Dá para fazer um sub-2. Aí agora eu preciso fazer o sub-2. A minha meta passou a ser a meia do Chile em 2018. Aí sim eu consegui fazer um sub-2. Fiz em 1h57 alguma coisa, ou foi 1h58 alguma coisa. Show. Aí, terminei. Meu irmão... Aí eu já vinha de 3 anos, né? A meia 2016, a meia 2017, a meia 2018. Ao longo desse período, eu fiz outras meias, mas sem a meta de 2 horas, né? Fiz a meia do sol e tal. Uma meia em João Pessoa, sem a meta das 2 horas, porque a minha meta era no Chile. Sim. Consegui. Quando eu terminei essa prova, que eu vi como era a prova no Chile, que eu vi como era o relevo no Chile, que eu vi como era o clima no Chile. Agora, até a gente terminou a prova, a temperatura estava 14 graus. Ao final da prova. Tranquilo. 14 graus. Isso era o quê? Que horas mais ou menos? Era 9 da manhã. Bom porque demais. a largada foi às 7. Eu terminei a prova em 1h57, 1h58. 9 da manhã, 14 graus. A prova quase toda planinha, assim. Tinha uns falsos planos, pouca coisa, assim, nada que assuste. Hidratação muito bem organizada. Eu bebi água porque eu tinha que beber água, porque nem sede dá. Na temperatura daquela, você não tem a sensação de que a gente corre aqui e fica com a boca seca. Aí eu olhei e pensei assim, quando eu terminei a prova, eu disse, aqui é o lugar ideal para fazer a minha primeira maratona. Girou a chave. Agora, aqui é o lugar ideal para fazer a primeira maratona. E aí eu me inscrevi para a Maratona do Chile em 2019. Perfeito. A minha meta agora é uma maratona. E aí eu dei um passo adiante na distância, mais um passo atrás na performance. Sim. Entre aspas, né? Eu não fui para a maratona com o objetivo de performance. O objetivo era concluir a maratona. Perfeito. E assim foi. Show de bola. Essa questão do clima, a gente treina aqui no nível hard, né? É. Porque aqui em Natal, além de ter o sol quente, passou ali de 7 horas, já tá queimando. E também as ladeiras aqui, né? Aqui é um sobe e desce. Quando você vai fazer um treino mais longo, não tem como fugir das ladeiras. Rapaz, a gente ouve muito isso aí, você já ouviu também, eu escuto e eu falo também isso. A gente que treina aqui, prova longa aqui, para meia e maratona, a gente corre maratona em qualquer lugar, bicho. Porque a gente pega as condições bem adversas para uma prova longa, né? A gente pega muito calor, a gente pega muitas regiões com muito vento contra e a gente pega o relevo totalmente desnivelado. A gente não tem um lugar em Natal que você corra 2 km no plano. Sim. Não tem. Ou você está subindo ou você está descendo. É. Os planos duram 500 metros, duram 600 metros. Aí vem uma subida de novo. Ou vem uma descida de novo. Ou vem uma subida de novo. E você está um tempo inteiro nisso, com muito calor. Sim. Quando não é subindo, com calor e com vento contra. Então você se acostuma a treinar na adversidade. Quando vai para uma prova
Mais que lhe tranquilo. favorece, você corre com os pés nas costas. Perfeito. Por isso que a meia do sol aqui é tão desafiadora. Tem muito cara tarimbado que chega aqui e quebra. Pô, porque tem tudo isso. A única vantagem é porque o sol vai esfriando, né? Que é à tarde, mas tem vento, tem ladeira, tem um abafado. Tem um abafado, tem tudo. A gente larga às 4 da tarde, mas até às 5 horas o abafado pega. A meia do sol é a prova. Você que não conhece, você que é de fora de Natal, quer fazer uma prova desafiadora, bem organizada. Não Extremamente organizada. Extremamente. Aqui, quem é daqui, não deixa de fazer nunca, porque é a melhor prova que a gente tem. Muita gente de fora vem, você tá junto com os caras lá da organização. Você sabe que a prova já conhece outras provas fora e aqui não deixa a desejar nada, né? Não, deixa não. Eu fui o ano passado para correr a meia de Mendoza. Eu estava me preparando para a maratona de Porto Alegre ano passado. E a meia de Mendoza fez parte do ciclo de treinamento, né? Eu usei a prova como treinamento. Fiz a meia lá. Uma meia, em termos de relevo e de clima, muito boa. Porque lá, além de ser... Lá não é plano, não. Lá é descendo. Eita, aí é bom. Lá é filé. Só descendo. Claro, tem umas subidas no meio do percurso, mas a altimetria da prova é descendo. Você começa na cordilheira e vem descendo para a cidade. Sim, massa. Você desce em torno de 400 metros ao longo da prova. E o clima é agradabilíssimo, né? Então, muito massa. E eu olhei e assim, eu fui para essa prova para treinar, para viajar, para turistar, mas claro, para observar a prova também. Depois que eu fiquei mais dentro, junto com os meninos da organização da Meia do Sol, eu comecei a observar outras provas. E, de fato, a Meia do Sol não deixa a desejar em nada. Eu fui para a Expo lá de Mendoza, a Expo da prova de Mendoza. A prova na Argentina, tá uma das provas mais famosas de lá. Tinham 2 estandes na Expo. 2. Um da patrocinadora oficial da prova, a empresa de marca, de roupa. E outra era uma loja local. 2 estandes. A prova tinha... A prova inteira, né? Era meia, mara e 10 quilômetros. A prova inteira tinha em torno de 5 mil inscritos. Só que a Meia do Sol, o ano passado, teve 8 mil inscritos. A meta para os caras esse ano é bater os 10 mil inscritos. E não é só número, é número e qualidade. Né? Não deixa a desejar em absolutamente nada. No antes prova, no durante a prova e no pós-prova. Ela é bem redondinha. Aqueles palcos ali ajudam demais. Né? A gente pensa que não, aí o cara vê um palco, aí tem o cara, ixi, bora, os caras chamam. É massa. Será que eu paro para dançar? Não, aquilo. E tem uns que param, né? Tem alguém dançando, dança. Não, cada um na sua vibe. A Meia do Sol aqui é sensacional. Se você não conhece, venha conhecer que não vai se arrepender, não. E pronto. Fez a meia, achou o local, vai ser aqui. Nessa época aí, já tinha perdido mais quantos quilos? Mais ou menos. Eu já tinha chegado, já tinha batido os 30 quilos a menos, já estava na casa dos 80 e pouco. Quando eu fui para a maratona de Santiago, em 2019, aí eu estava com 85 quilos. Eu tinha largado em 117, ou seja, perdi 32 quilos. Eu ainda, depois da maratona, eu perdi mais 3. Eu cheguei ao meu peso mínimo de 82, ou seja, 35 quilos a menos. Mas eu fui para Santiago com 85. Para o que eu era, bicho, eu tava uma pena. Tava voando, dava um vento, levava você. E aí a minha meta, apesar de eu estar na minha melhor forma física, na forma muito boa, sim, mas era uma maratona, a primeira maratona. Você vai para se conhecer uma maratona, o que é uma maratona, e se conhecer dentro de uma maratona. Porque, bicho, correr 42 quilômetros, por mais preparado que você esteja, são 42 quilômetros. É preciso respeitar uma prova com 42 quilômetros. Não dá para subestimá-la, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para brincar com 42 quilômetros. É uma prova muito, muito longa, muito difícil. Por mais que as condições sejam favoráveis de clima e de relevo, mas são 42 quilômetros. E a minha meta era concluir, sem andar. Igual a minha meta da primeira meia lá atrás. Sim. E eu só não concluí... só não fiquei o tempo inteiro sem andar, porque a minha namorada, na época, ela passou mal durante a prova. Ixi. Curiosamente, no dia da maratona lá de Santiago em 2019, justo no dia, foi o dia mais quente de Santiago nos últimos 10 anos. Nossa. Se o que me atraiu no ano anterior, que eu fui fazer a meia lá, tinha sido o clima, nesse dia, em 2019, o clima de Natal, estava 30 e poucos graus.
Era um sol e um calor que os chilenos não estavam acostumados. Teve um cara que, infelizmente, foi a óbito durante a prova, um corredor. E eu passei por ele quando ele estava no chão sendo atendido. E a gente pensou apenas que ele estava passando mal e tal, estava ali... Que colar alguém, sim. deita, alguém Cãibra. senta, cãibra. E achava que ele era mais um desses assim, mas ele não, lá ele já estava... Alguém estava socorrendo, tentando a massagem cardíaca. E depois da prova, já no hotel, vendo o jornal, foi que eu vi que o cara tinha tido a óbito. Mas, vale ressaltar, e fica um recado também para quem está assistindo. Eu vou abrir esse parênteses aqui para depois voltar à história da maratona. Esse cara não morreu de graça. Uma série de fatores fizeram chegar a isso. Ele não treinava, não era um atleta, simplesmente apostou com um grupo de amigos vamos fazer a maratona, vamos ver quem chega em menor tempo. 5 amigos que não treinavam, que não eram corredores, que se aventuraram na maratona. E o que eu disse lá atrás, ainda agora, é preciso respeitar a maratona. E eles foram para brincar com a maratona. E sem a condição ideal, sem o treinamento para isso, sem a alimentação para isso, sem a suplementação para isso, na condição adversa que eles tiveram, o cara era chileno, era lá de Santiago, eles não são acostumados àquele calor no dia a dia, imagine correr uma maratona. Ele, sem exames, sem acompanhamento médico, na brincadeira da aposta, ele passou mal durante a prova e perdeu a vida. Então, é preciso... eu precisei abrir esse parênteses para dar esse recado, que corredor, Sim. seja um maratonista ou não, tem que tomar certos cuidados. Tem que tomar obrigatoriamente. Avaliação médica periódica, acompanhamento nutricional, treinamento com os profissionais adequados, professor de educação física, assessoria de corrida, acompanhamento, não é porque está na tua frente não, mas acompanhamento de um fisioterapeuta é fundamental para a nossa longevidade. Porque você quer começar no esporte, você não quer fazer o esporte e parar com 6 meses. Exato. Você quer longevidade, você quer ficar pelo maior tempo possível. Se você se encontrou no esporte, seja corrida ou qualquer outro, você quer ficar nele pelo maior tempo possível. Então o teu corpo tem que estar preparado para aquilo. O fisioterapeuta, assim como o nutricionista, assim como o professor de educação física, assim como o cardiologista, o ortopedista, são profissionais que vão deixá-lo em condição de ter essa longevidade. Então, fica esse recado importante para que você não tenha... O limite extremo é perder a vida, mas que você não tenha outros problemas no decorrer que te façam deixar o esporte. Mas voltando para a maratona, a meta era terminar sem andar. Eu tive só essa intercorrência, que a minha ex-namorada na época passou mal, por causa do calor, a gente teve que parar, tem postos médicos ao longo da prova. Ela fez uma paradinha ali de 2 minutos para botar gelo no top, tem uns sacos de gelo, né? Botou um monte de saco de gelo no top. Sim. E tomou uma água, se acalmou, ela estava com a respiração muito ofegante, se acalmou, até depois a gente seguiu. E a gente foi até o final. Mas quando eu terminei a prova, eu disse, bicho, 42 quilômetros, 195 metros. Que massa, meu irmão. E assim, eu fui para a prova com outros corredores amigos que também nunca tinham feito maratona. Éramos 5 marinheiros de primeira viagem. E meus pais foram, minha mãe foi, meu pai foi, minha filha foi. Eles estavam na linha de chegada me esperando. Foi assim, um cenário que eu jamais vou esquecer. Eu tenho fotos com meus pais e com minha filha após a prova. Eles estavam próximos à linha de chegada quando eu estava passando, assim. Eu os vi, eles gritaram. Eles não esquecem, imagine eu. Uhum. É algo que você... Nos últimos... Aí bateu a emoção. Nos últimos 3 quilômetros, assim, lá pro quilômetro 39, 40, eu comecei a chorar. Não tem como, Não tem né? como. Eu chorava assim, porque você vê... Não é só pela prova. É de onde eu parti. É de onde eu saí. Do sedentário, do farrista, do cachaceiro, do cara que tem 117 quilos, do que passou 4 anos se enganando, de muita dor de joelho, muita dor do tornozelo, do cara que não aguentava trotar 100 metros. E ao longo de tudo isso aí, da mudança de vida, dos 30 e tantos quilos a menos, das várias provas que eu fui passando, as frustrações, passa todo esse filme, né? Porra, olha onde eu estou aqui. E aí, os últimos metros, quando eu vi minha família, eu concluí a prova chorando, mas aquele choro de emoção e uma satisfação imensa. Valeu demais a pena fazer a maratona. Fiz outra depois e já estou treinando para outra. Vai para a terceira Vou agora. para a terceira.
Não fiz mais porque veio a pandemia, né? Sim, atrapalhou aí. Foi, eu fiz essa prova em 2019, tinha outra maratona para fazer em 2020, a pandemia veio e atrapalhou tudo. Só o ano passado que eu pude voltar a fazer maratona. Perfeito. Não, aí o ciclo vai concluindo, né? Etapas por etapas, você aproveitando, aprendendo um pouquinho com cada desafio desse. 5, 10, 21, 42. E a gente não tem como não chorar, se emocionar no final da maratona. Eu ainda não fiz, estou planejando ainda para fazer, mas é o processo. Muita gente pensa, 42 quilômetros. Mas, cara, para você chegar nesses 42 quilômetros, o que você treina para chegar nisso, acordando de 3 horas da manhã, 3h30, saindo para correr de noite, tudo escuro, ver a galera de virote nos bares e você lá correndo, como Lanche Davi já veio aqui e falou, a prova é o dia de festa, é o dia de curtir, porque a fase que o cara sente mesmo é o treinamento, que é puxado. A fase de treinamento é puxada. Você falou nos treinos da madrugada, a planilha de um treinamento para uma maratona, um ciclo dura aí em torno de, sei lá, um ciclo para você fazer um ciclo bem feito, 6 meses, de 4 a 6 meses. Isso. Então ela tem a base e tal, depois ela vai começar a subir em termos de volume de treinamento, volume e intensidade, subir. O ponto mais alto da planilha, ali faltando, sei lá, 40 dias, 45 dias para a prova, 2 meses, 40 dias, você está com os treinos longos maiores. Como a gente tem o nosso clima aqui é muito quente, e eu particularmente não sou muito fã de correr no calor, tem cara que gosta de correr no calor, eu não gosto não, eu gosto de fugir do calor. Quando eu vou para um treino que tem 3 horas e meia de duração, o meu longão de 3 horas e meia, os longos mais longos, sim, eu começo a correr às 3 da madrugada. Começo a correr às 3h30. Ou seja, para eu começar a correr às 3, eu tenho que acordar às 2. E para acordar às 2, eu tenho que dormir às 18 horas. Então eu ia dormir na sexta-feira. Os 4, 5 maiores longões do ciclo, eu vou dormir às 18 horas da sexta-feira. Tem que reprogramar todo dia, começar a tomar café bem cedo, almoçar mais cedo, jantar mais cedo, para ir dormir super cedo, porque às 2 horas tem que acordar. Para 3 horas tá começando o longão. Porque o longão vai até 7 da manhã. Assim, imagina se eu começar um longão às 5. Um longão de 3 horas e meia. Não existe. Eu vou terminar o longão 9 da manhã? Só o resto. 9 da manhã, o sol tá tostando você. Você corre, parece que tá com um maçarico aqui. Tem cara que corre, tem gente que se adapta muito bem. Eu não curto. Se houver a necessidade, eu vou fazer. Se eu não conseguir fazer uma programação de ir dormir muito cedo para acordar muito cedo e tiver que começar um longão às 4, 5 horas, nessa última maratona que eu fiz em Porto Alegre, que eu já fui com meta de tempo, aí teve uns 2 longões que eu não tive como começar mais cedo, comecei mais tarde, eu terminei o longão de 9 da manhã, 8h30, 9 da manhã. Foi sofrido, mas é o que tem que ser feito. Sim. Se tem que ser feito, é para fazer. E aí a gente vai. Então, se você bota a meta, bota o objetivo, e não é do nada, que eu não caí de paraquedas naquele cenário. Exato. Construindo ao longo do tempo, que me deixou em condição de fazer aquele longão naquele horário, para fazer aquele esforço naquele horário. Uhum. Mas a prova é bacana, o ciclo é que... Eu me lembro de um... Você falou em processo, curtiu o processo. Eu me lembro de um vídeo que eu gravei após um longão de 3 horas, ou foi 3 horas e meia, que foi um desses longos bem sofridos, que terminei tarde da manhã, o sol rachando. Aí eu gravei um vídeo, eu usei justamente essa frase. Como é que alguém diz que curta o processo? Como é que alguém diz curta o processo, gosta do processo, termina de correr às 9 da manhã? Como é que você tem como gostar do processo desse? Isso eu falei durante o treinamento. Sim. Quando eu concluí a prova, eu gravei outro vídeo. O processo é muito massa. Exatamente. O processo é muito massa. Curtam o processo. Porque ensina. A vida ensina. O esporte ensina. As dificuldades que você supera te ensinam. Quando você está no meio da dificuldade, quando está ali sofrendo, é difícil entender. Eu não conseguia enxergar naquele momento. Mas passada a prova, cruzei a linha de chegada, fiz o meu sub-4 na maratona, que era a meta. Se a minha primeira meta da maratona era simplesmente terminar, eu terminei em 4 horas e 34. A segunda era um sub-4. Fiz em 3 horas e 59 e alguns segundos.
Bati quase as 4 horas, mas eu fiz a sub 4. Sim. Quando eu terminei a prova, eu disse, bicho, vale a pena o processo. Farei tudo de novo. Ano que vem tem maratona de novo. E tem, já estou inscrito. Para Buenos Aires, 24 de setembro de 2023. E essa tem alguma meta? Ou Melhorar o tempo. Lá em Porto Alegre, eu fiz o sub 4, porque assim, eu larguei, soltei o Garmin, né? O Garmin é o nosso, todo corredor sabe, o relógio e tal. Sim. Tem um GPS. Quando chegou em 42 quilômetros, 195 metros, no Garmin, quando eu percorri os 42, 195 metros, eu não tinha na linha de chegada ainda. Sim. Porque isso acontece, que ao longo da prova, você vai tangenciando. Uhum. Você não consegue correr na metragem perfeita. Na metragem perfeita, porque ao longo da prova você vai tangenciando, vai fazendo ultrapassagens, vai saindo, não sei o quê, corre mais aberto, corre mais fechado, passa alguns metros. Quando você cruza a linha de chegada, quando eu cruzei 42 e 400 metros, passou 200 e poucos metros, passaram. Mas quando eu queria saber o meu tempo em 42, 195. Aí você parou. Quando deu 42, 195, eu estava bem pertinho da linha de chegada, faltavam 200 metros. Parei o Garmin. Foram 4 horas, aliás, 3 horas, 59 e pouco. Tanto é que tem gente que diz, você não fez sub 4 não. Porque você cruzou a linha de chegada. De fato, eu cruzei a linha de chegada após as 4 horas, mas o percurso de uma maratona eu fiz abaixo de 4 horas. A meta agora é cruzar a linha de chegada abaixo das 4 horas. Fazer o sub 4 da linha de partida à linha de chegada, que é para não ter mais nenhum gaiato e tirar onda comigo. Exato. O ruim é se você passar e ainda não tiver dado no relógio. Eu volto. Aí tem corrente, sai da frente, tá acabando eu aqui. Volto. 100 metros pra frente. Mas, cara, é aprendizagem, é evolução, é cada dia é um dia que você aprende no treino. Tem treino que a gente nem quer ir, mas a gente quer o objetivo e a gente vai. E a gente aprende isso pro treino e traz pra vida da gente. Tem vezes que não quer, sei lá, ir trabalhar num dia, tá cansado, não tá bem, mas você tem que ir. Porque não é todo dia que a gente vai acordar disposto. Hoje é longão de 30 quilômetros, bora lá. Não. O cara tem que ir e muitas vezes a gente... Quem não vai pro treino, isso é bem claro para quem corre, muita gente... Isso é mais comum no começo, mas... A gente nunca se arrepende de ir para um treino. Sim. A gente se arrepende muito quando não vai. Quando vê o grupo, a galera falando, as fotos. Então, o arrependimento 100% é quando a gente não vai para um treino desse, não é isso? Eu passei no final do ano passado um momento difícil na minha vida pessoal. A minha mãe adoeceu, ela vinha no tratamento. E aí, no final do ano, novembro em diante, a situação de saúde dela piorou bastante. Isso criou todo um clima difícil na minha casa, na minha família, porque minha mãe sofreu bastante. E a preocupação, e o foco passou a ser cuidar dela, ajudar para que ela tivesse as melhores condições de tratar e de tentar sair daquela situação, né? Isso me desfocou da minha rotina, porque tirou da minha rotina, tirou das minhas programações, me impossibilitou de treinar nos dias que era para treinar. Eu tinha que treinar às vezes em outro dia, muitas vezes não dava, porque a nossa vida, a gente organiza o nosso dia a dia de acordo com aquela programaçãozinha. Então tudo isso bagunçou. Eu não tinha uma rotina certa. Eu não tinha mais rotina certa na segunda, não tinha rotina certa na terça, não tinha rotina certa na quarta. E quando você tem uma rotina muito incerta, dificulta o planejamento, para treinos mais longos principalmente. Uhum. Isso foi um grande problema. E aí eu senti esse problema. Furei planilha várias vezes, não só no treinamento, mas na ansiedade, na alimentação. Aumentei peso. Agora, passado todo o turbilhão de problemas, minha mãe se foi e tal. Espera aí. Agora é hora de dar a freada, reorganizar a vida, voltar para os trilhos, porque eu até falei para minha nutricionista, para Amanda, eu disse, Amanda, a sensação é que eu estava andando sem a pista. Eu ia assim. Você vai para lá, vem para cá, não tem o caminho a percorrer. Tá na hora de eu voltar para o caminho.
Sim. E aí todas as providências foram tomadas para essa volta ao caminho. A primeira foi estabelecer uma meta. Maratona de Buenos Aires. Agora é traçar o caminho para a meta. Aí é retorno de rotina, voltar a dormir bem, voltar a me alimentar bem, voltar a suplementar bem. Tudo que eu sempre fiz de 2015 para cá e que eu fui levado a deixar de fazer no final do ano. E agora tem que retomar. E a gente precisa superar essas dificuldades. Uhum. A vida de um atleta, mesmo que seja atleta amador, a gente não vive disso, né? A gente tem os compromissos, tem família, tem outras coisas, e é preciso a gente casar tudo, né? Essas dificuldades foram passageiras, mas eu tive que vivê-las, tive que passar por elas. E eu senti isso aí. Esse arrependimento de não batia o arrependimento, porque não era algo que eu não queria Sim. deixar de treinar, mas eu tinha que deixar de treinar. E batia a frustração. Ei, bicho, mais um treino que eu não pude ir. Mais uma semana que eu furei a planilha. Tô me alimentando mal demais. E aquilo começa a te puxar. É como um buraco negro, ele vai puxando cada vez mais. Quanto mais você vai saindo da pista, mais o caminho ruim Sim. vai te puxando, vai te puxando, vai te puxando, vai te puxando. E fica cada vez mais difícil voltar. Uhum. O que é que vai fazer você voltar? A cabeça, a decisão. Você precisa decidir o que quer da vida. Então, eu tomei a decisão de, peraí, eu não vou voltar a ser o Breno que eu era até 2015. Eu preciso voltar a ser o Breno que eu fui pós 2015, pós 2016. E agora tá tudo se encaixando novamente. Tudo já dentro dos conformes. E vai dar certo, Deus quiser. Vai. Pra frente a gente vai ver lá no seu Instagram. Consegui meu objetivo, correr abaixo de 4 Quer dizer, horas. Pedrão, lembra daquele dia, né? Não, Eu falei das dificuldades. Tá registrado. Mas isso é uma coisa interessante também. Quando a gente começa a sair um pouquinho da rotina, do treino, porque isso acontecia muito comigo em relação ao quê? Final de ano. Você teve esse problema na saúde da sua mãe. Mas final de ano, falando minha situação, vou ficar sem treinar aqui um tempinho, vou dormir mais, vou descansar. Depois, também sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Vou ficar aqui dormindo um pouquinho mais. Então, vou ficar aqui um mesinho sem treinar sério. Corro uma vez na semana, 2. Quando der eu treino e depois eu volto. Mas, cara, esse um mês sempre virava 2, 3, 3 meses. E pra voltar à rotina era todo aquele processo de adaptação de novo. Aí, desde 2021, eu disse, cara, eu já aprendi, né? Não vou parar de novo pra ficar 3, 4 meses pra voltar do zero. Chega no final do ano, nesses últimos anos não tinha nenhuma prova-alvo, então eu treinava, mas um volume mais baixo, mas mantinha os dias de treino, porque quando a gente sai da rotina, da frequência, pra gente voltar, a gente se adapta mais rápido do que quem tá do zero, mas é sofrido, é ralado. Eu costumo dizer que quando a gente está na vida pré-mudança de chave, tudo tudo vai conspirar para que você não saia da zona de conforto. Tudo vai conspirar. E aí você se auto-sabota muito, assim. Além da conspiração da vida, dos seus compromissos, dos horários, da correria da vida, do trabalho, das obrigações, da família, tem as conspirações internas. O sono, a fome, o cansaço, a preguiça, que muitas vezes eles de fato acontecem e outras vezes você bota. Você se auto-sabota. Então tudo conspira para você não sair. Quando a gente já está, que dá uma relaxada, tudo isso volta. Esses fantasmas, eles voltam a atormentar. Sim. Porque você deu uma relaxada grande. Isso de final de ano acontecia comigo sempre. Mas eu fazia isso, assim. Vou me permitir um pouco mais no final do ano. Tem as confraternizações, Natal, Réveillon, veraneio. Eu vou me permitir um pouco mais, afrouxar um pouco mais na alimentação, reduzir os volumes de treino, mas mantendo o treino. Nesse ano, o problema foi triplicado pela situação da minha mãe, né? Foi justamente no final do ano, começou em novembro, então foi
A gente vivenciou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Tudo isso no período mais crítico do ano, que era o período que a gente sempre para se permitir, para dar uma relaxada, para folgar um pouco mais. Mas nem a manutenção eu conseguia fazer. Nem a manutenção nos treinos, nem a alimentação na alimentação, nem a manutenção no sono, principalmente. No foco, na cabeça, no psicológico. Então tudo foi... Deu uma esbandalhada grande. Esbandalhou legal. Mas... tem que voltar. E aí a gente voltei. volta. O ambiente ajuda, os amigos ali vai dando uma força pra voltar. Cara, quem tá assistindo aí a gente, com certeza muita gente escuta no Spotify quando tá dirigindo, treinando. E também muita gente que é amigo de alguém que ainda não treina, ainda tem essa dúvida. Ah, não é pra mim, eu tô muito pesado, eu tenho vergonha de treinar com esse peso que eu tenho. Qual é a informação, qual a dica que você dá para essa pessoa que ainda está parada? Ela ainda está no zero ali e quer começar alguma coisa, mas tá travada ainda. É uma frase clichê, mas é uma verdade total, absoluta. Só corre uma maratona quem corre os primeiros 100 metros. Não quero ser melhor que ninguém, não quero ser exemplo a ser seguido, não é isso. Mas isso aconteceu de fato comigo. Eu não conseguia correr 100 metros em 2012. Hoje eu treino para maratonas. Ah, não sou um grande maratonista, não sou um Kipchoge, lógico que não. Sim. Mas, bicho, eu me venço. Eu me venci. Eu me venci e eu me venço. E eu quero sempre me vencer. Então, se eu posso dar um conselho para quem está nessa de vou, não vou, começo, não começo, se eu posso dar algum conselho para essa pessoa comece e trace uma meta bem curtinha. Eu quero treinar, eu quero correr 3 dias nessa semana. Cumprir a meta dessa semana? Faz a meta da segunda semana. Quero correr mais 3 dias. Mas você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você precisa de acompanhamentos de profissionais. Primeiro passo, vai fazer a sua avaliação médica. Vai para um cardiologista. Esse é o primeiro. Liberado pelo médico, procura um profissional de educação física. Um professor de educação física ou uma assessoria de corrida. Nós temos várias em Natal. Temos vários professores de educação física, vários personagens que trabalham com corrida também. Se inscreve na assessoria, procura um professor e vai treinar orientado. Mas traça metas curtas. Metas que você vai alcançar. Esquece perder 30 quilos. Não pense jamais em correr uma maratona. Não pense eu quero correr a meia do sol. Não. Eu quero correr uma corridinha de 5 km. Eu quero fazer o primeiro quilômetro. Porque é essa meta curta, é essa sensação de vitória naquela meta bem curtinha que você... Rapaz, eu não vou conseguir correr 1 quilômetro. É essa sensação de correr 1 quilômetro que vai manter a tua chama acesa meta por meta. Meta por meta, meta por meta, até... E aí não tem limite. Uhum. Porque quando você atinge uma, você vai atingir a outra. E não tem limite mesmo. Assim, as metas elas estão aí para ser traçadas e vencidas. As barreiras estão aí para ser os obstáculos para serem derrubados. De fato, não tem limite. Mas são as metas curtas, as sensações de vitórias das metas curtas que vão manter a chama acesa por todo sempre. Amém. Amém. Desse jeito, tem até uma passagem num livro que eu li de Tim Hacker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala, em um momento do livro, essa questão dos desafios. Tem de 0 a 10, o 10 é o desafio mais difícil, aí vai de 0 a 10, vai aumentando a dificuldade. A gente, no começo, a gente é nível 2, um exemplo. Aí a gente quer treinar 3 vezes na semana. Esse desafio é nível 3. Você vai naquele. Então, você conseguiu, beleza, você já subiu, você já é nível 3. Se você é nível 2 e já está pensando no nível 10, não tem como chegar nessa conta aí. Você vai dizer, cara, eu tenho que perder 35 quilos, bicho. Não. É aquilo demais, eu não vou conseguir perder, não. Aí você fez um esforço danado, perdeu 5. Meu irmão, faltam 30 ainda, bicho. Eu passei
6 meses para perder esses 5 quilos. Ei, irmão, vou perder... Quanto tempo vai demorar para perder mais esses 30? Não, foca num quilo. Foca em um. Eu quero melhorar 1 quilo, reduzir 1 quilo. Reduzir 1, faz a meta para 2. Claro, não da tua cabeça, com um profissional, com um nutricionista. Vai para um nutricionista, procura orientação, porque a orientação vai te dar o caminho certo para isso. Da tua cabeça você vai até conseguir perder 1 quilo, 2 quilos. Depois você vai deixar, porque o caminho vai ficando... Você começa a tomar decisões atravessadas e vai se perder, vai misturar tudo. Não vai dar certo. Faz uma meta com um profissional que vai te orientar. Primeiro, médico. Segundo, professor de educação física. Terceiro, nutricionista. Ou, segundo, nutricionista. Sim. Terceiro, professor de educação física. Mas esses três são pilares. É o tripé básico. Fisioterapeuta e ortopedista estão no passo adiante para manter na longevidade. Mas os que vão te dar o primeiro passo são esses 3. Tem que ter. Aí tem que ter. Exato. E não você tem que ter outra coisa. O bolso. Obviamente que nada é fácil para ninguém. Cada um tem suas dificuldades, todo mundo sabe onde o sapato aperta. Mas a gente tem que ter a visão de que isso não é gasto. Isso é investimento em você. Você tá... Quanto dinheiro eu joguei fora nas farras ao longo de 20 anos de farra? Comecei a farrear com 15 anos. Dos 15 aos 35, quanto de dinheiro eu joguei fora? Breno, mas foram muitos momentos legais. Sim, tudo bem, valeu a pena. Tem história para contar, vivi muita coisa bacana, acumulei experiências, conheci muita gente boa. Beleza. Mas poderia ter... As consequências poderiam ter sido mais positivas para isso. Então, se eu pude gastar muito dinheiro em 20 anos com esse mundo, porque eu não posso gastar, eu vou usar o termo gastar, tá? Gastar o mesmo volume nos anos seguintes para cuidar de mim. Se bem que isso não é gasto, é investimento. Mas eu usei o mesmo termo para mostrar para você que vê isso como gasto. Se eu gastei tanto tempo, tanto dinheiro e tempo e perdi saúde, por que eu não posso gastar o mesmo dinheiro para recuperar a saúde? Então é tudo uma questão de visão. Como eu vou olhar para a minha vida, como eu vou olhar para mim. Então, até isso, a gente tem que parar de se enganar, porque 90% das vezes é um obstáculo que você cria para se auto-sabotar e dizer, não vou não, porque eu não tenho tempo para isso, nem tenho dinheiro para isso. Se organizar, tem. Tem tempo e tem dinheiro. Eu provo a você. Se você for obrigado por uma questão de saúde, ou você faz ou você morre, você não vai fazer? Então. Questão de prioridades. Tudo é prioridade. Exatamente. E aí, Breno, gostou da conversa? Faz jornalista com o microfone e fala, viu, bicho? Não, a gente... Se você não interromper, o cara não para, não. Tá bom pra isso. Tem hora que eu digo, bicho, eu tô falando demais, deixa o cara falar também. Não, aí... Onde é que o triatlo entra aí nessa história? Em que momento? Na história, no caminho do... E agora? Uma meta nova. Uma meta bacana. Isso foi depois da maratona? Foi depois da maratona de Santiago, de 2019. Sim. Eu entrei na CB, eu era de outra assessoria, mudei para a CB Esportes, que é a assessoria que eu estou hoje. E aí, a assessoria que tem muito triatleta. Mas eu entrei na CB para correr, né? A princípio... A mesma história que eu dizia, não, jamais vou fazer a maratona. Eu dizia também, jamais vou fazer triatlo. Não, para que triatlo? Você é doido. Você tem vida, não. A gente treina de domingo a domingo, não tem paz, não tem vida social, não faz nada. E a mulher desse povo reclama, não? Mas eu fui começando a ver os caras treinando, vendo as rotinas, vivenciando com eles ali parte, né, da rotina, mas eu ia vendo, ouvindo, ouvindo. Aí chega um ponto que você diz, por que não? E assim foi. Eu disse, vou começar a nadar. Eu já tinha feito natação na minha adolescência, então nadar, para muita gente que faz triatlo, nadar é o principal obstáculo. Para mim não era, porque eu já tinha familiaridade com a natação. Então foi um facilitador. Sim. O ruim para mim, assim, o mais desafiador para mim foi pedalar, porque eu tenho muito medo de
do trânsito, Sim, sim. do convívio com os carros. Porque, infelizmente, falta educação e consciência para nós brasileiros. A gente não tem essa consciência de que trânsito, de que um ciclista é um condutor, é uma vida que está ali. Sim. Depois que eu comecei a pedalar, eu vi, assim, se eu já tinha essa consciência, imagine eu vendo na prática, os caras trancando você, infelizmente, os caras gritam, sai daí, não sei o quê. Então eu tinha muito medo. Para mim, o maior obstáculo foi pedalar. Mas eu vou. Mas medo, não, eu vou. E foi isso, assim. Por que não? Por que não? Vou me arriscar. Vou tentar. E vieram as primeiras experiências. Eu deixei temporariamente o triatlo no ano passado por conta da maratona de Porto Alegre, que eu fiz no meio do ano. O professor chegou para mim e disse, não dá para você focar. Se você tem um foco na maratona, uma coisa é você fazer uma maratona para fazer. Mas se você tem um foco, a gente precisa concentrar o teu treinamento na corrida. Então você vai passar alguns meses sem pedalar e sem nadar, porque você precisa concentrar na corrida e descansar para isso. Então não dá para no dia de descanso você ir pedalar. Sim. Não dá para no dia de descanso você fazer um longão de natação. Depois, pós-maratona, veio esse problema da minha mãe. E agora eu já tracei a meta de outra maratona. Sim. Mas eu não abandonei o triatlo. Eu suspendi provisoriamente. Passada essa meta da maratona lá de Buenos Aires, provavelmente virá uma meta, quem sabe, de um 70.3. Olha aí, 2024, 70.3, Maceió. Quem sabe? Não, show de bola. Já tem a programação do próximo ano. Vamos esperar para dar tudo certo. Mas show, Brenão. Acho que quem está escutando a gente ou assistindo pelo YouTube, curte aí quem não curtiu ainda. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Exato. Segue lá no Spotify. Isso. Todo canto, porque é isso. Como eu falei aqui no começo, a ideia do episódio, dessa conversa que a gente tem, é quem está assistindo aprender com os nossos erros, com as nossas histórias, para pegar um pouquinho e errar menos. Errar vai errar, mas errar menos. E no final aqui de todo episódio, eu sempre dou a opção do convidado dar uma dica. Ou de um filme que lhe inspirou, que você acha legal, ou de um livro. Se tiver os dois, pode ser os dois ou um dos dois. Tem algum livro ou filme que você... Poxa, esse filme é bem legal. Tem um filme o filme, quem é do nosso meio de corrida já conhece. Mas a dica vai principalmente para quem não corre ainda, para quem está no meio. Assiste um filme chamado 100 metros. Sim. Esse é um filme que conta a história de um triatleta. Mas esse filme eu assisti bem antes de fazer triatlo, assisti bem antes de fazer a minha primeira maratona, mas esse filme foi uma grande lição de vida de como o esporte transforma. Transforma o corredor, o atleta e quem está no entorno dele. Sim. Porque quem está no entorno dele vai ser fundamental para ajudá-lo ou para atrapalhá-lo. Então, esse filme dá essa lição de como o esporte transforma não só você que faz o esporte, mas quem está em volta de você. Sim. Inclusive, esse foi um dos filmes que fez eu entrar no triatlo. Olha aí, tá vendo? 100 metros. Eu vi a história do cara, meu irmão. É uma história real. É uma história real. Baseado em fatos reais. O cara fazendo um Ironman. Isso. E eu aqui moscando. O cara fez um Ironman com... Ele tinha... Ela, né? esclerose lateral amiotrófica. Pois é. É uma história interessante que vale muito a pena você assistir. É um tapa na cara gigante. Isso, Meu shit, até hoje tá doendo aqui. Quem quer lhe encontrar aí nas redes sociais, passa aí seu @, onde podem lhe encontrar. Aqui na camisa. @, e aí, bora correr. @, e aí, bora correr. Eu com esse Instagram, eu uso o Instagram não para ser, é um influencer. Não é isso. É para compartilhar experiências. Porque a vida, a gente costuma romantizar demais a vida no esporte, né? É muito linda. Não, nós somos seres humanos normais, que temos nossas vidas, nossas famílias, as dificuldades de tudo, dificuldade financeira, dificuldade de horário, dificuldade de trabalho, dificuldade de tudo. Mas a gente
tá ali para treinar. Então a gente pode compartilhar isso. Compartilhar as vitórias do dia a dia, os sucessos dos treinos, os sucessos nas provas e compartilhar as derrotas, os fracassos dos treinos, os fracassos nas provas, as frustrações, porque é dentro desse processo e é dentro desse compartilhamento que a gente constrói, que a gente converge e constrói histórias. Eu ajudo algumas pessoas contando histórias e as pessoas me ajudam contando histórias. E assim a gente vai se ajudando um ao outro, porque eu gosto, essa frase também é clichê, mas é muito importante. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se você tem essa consciência de que eu sou o foda, você tem vida curta. Exatamente. E é isso aí. A gente chega aqui no final de mais um episódio do Bora Agir Podcast. Se você ainda está aí assistindo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo seu que ainda está ali em dúvida se quer começar ou não na corrida, no triatlon, porque garanto que esse episódio aqui trouxe algumas lições que podem desbloquear você que está travado aí, se está com dúvida. A história aqui do Breno traz muita informação, muito conhecimento com a história dele sobre treinar, sobre emagrecer, sobre vida, sobre hábitos, que a gente pode tirar várias informações, tá certo? E a gente se vê aí no próximo episódio do Bora Agir Podcast. Valeu, eu sou Pedro Vizio Cardoso e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!